Capítulo 4. Ensinando sabedoria a seus filhos. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 10, 1. O fato de ensinar o evangelho aos filhos de modo algum exime os pais da responsabilidade de educá-los para as questões não religiosas da vida, igualmente associado ao princípio de Deuteronômio 6, 6, 7. Está o dever de ensinar a nossos filhos a sabedoria para a vida. O evangelho é o ponto de partida necessário, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10, grifo do autor. Ninguém que rejeita desconsidera a mensagem do Evangelho é verdadeiramente sábio. Entretanto, além das verdades básicas do Evangelho, há muitas lições bíblicas vitais sobre caráter, integridade, justiça, prudência, discernimento e todas as questões práticas da vida. Os pais são encarregados de dever de criar cuidadosamente seus filhos com a sabedoria divina em todos esses assuntos. O livro de Provérbios, no Antigo Testamento, é um resumo inspirado dessa sabedoria prática. Os ditados registrados neles foram reunidos por Salomão e dedicados a seu filho. A maioria deles, na verdade, foi escrito por Salomão, mas alguns são provérbios coletados pelo rei de outras pessoas. A mais alta sabedoria de diversos sábios antigos está então compilada no livro de Provérbios de Salomão, como o selo da inspiração divina, garantindo que cada ditado é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Nesse sentido, Provérbios é um livro educativo apropriado para pais e mães, principalmente para os pais, ensinar a seus filhos a espécie da sabedoria prática necessária para se alcançar a prosperidade. É um livro inspirado do pai mais sábio que já viveu, um compêndio vital da sabedoria prática que todos os pais precisam transmitir a seus filhos. Salomão inclui uma advertência ao próprio filho nos versículos de abertura. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um efeito para a sua cabeça, um adorno para o seu corpo. Provérbios 1, 8 e 9. Advertências semelhantes são repetidas em outros trechos do livro de Provérbios. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os seus mandamentos, 2 e 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. 3, 1. Ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. 4, 1. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. 4:10. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. 4:20. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. 5:1. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. 6:20. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. 7:1. E muitos outros versículos ao longo do livro. Essas foram as advertências afetuosas de Salomão, seu filho, incentivando-o a dar ouvidos atentamente a essas lições sobre a vida. Essas advertências também se aplicam aos nossos filhos. E se esperarmos ser bem-sucedidos em nosso ensino, nós também precisamos dominar a sabedoria da Bíblia e viver consistentemente de modo que esses princípios sejam refletidos em nosso caráter. A história de Salomão em si é uma lição objetiva sobre o perigo de uma vida inconsciente. Salomão foi um dos termos intelectuais, o homem mais sábio que já viveu. A Bíblia diz que, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 31, a respeito dele. Deus deu a Salomão a sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como a toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. O próprio Deus disse a respeito de Salomão: Eu lhe darei coração sábio capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. 1 Reis 3:12. Portanto, não havia qualquer deficiência no conteúdo de instrução de Salomão a seu filho. No entanto, ele fracassou em dar um exemplo, e terrivelmente. Por exemplo, Salomão incluiu diversas advertências sobre os perigos de ser seduzido pelo tipo errado de mulheres. Provérbios 2, 16, 19, 5, 3, 13, 20, 6, 23, 29, capítulo 7, 25, 27, 22 e 14, 31, 30. No entanto, a Bíblia diz o seguinte sobre a sua vida. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas e edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. 1 Reis 11, 1 e 2. Em parte, por causa do fracasso de Salomão em viver de acordo com a sabedoria que Deus lhe havia dado, seu filho
Roboão rejeitou os ensinamentos de seu pai. 1 Reis 12, 6 e 11. De nada adianta ensinar aos nossos filhos uma sabedoria profunda e depois levar uma vida que contradiz o que estamos pregando. Na verdade, não pode haver forma mais eficiente de estimulá-los a desprezar e descartar a sabedoria do Senhor do que agir desse modo. O preço da hipocrisia insuportavelmente alto. No caso de Salomão, esse tipo de hipocrisia não apenas fez com que o seu filho fracassasse, mas também dividiu toda a nação israelita e gerou uma apostasia da qual Israel nunca se recuperou. A Bíblia nos diz: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. O Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. 1 Reis 11, 9 e 13. As instruções de Salomão para seu filho foram profundas e sábias, mas o exemplo que ele deu anulou seus conselhos. Sua vida era incompatível com seus ensinamentos, e não existe erro maior que um pai ou uma mãe possa cometer. Uma introdução à sabedoria de Salomão. Um provérbio é um princípio sábio declarado em termos concisos e geralmente poéticos. Sua forma sucinta, tem um propósito. Ele é um dispositivo mnemônico, tornando a sabedoria do Provérbios fácil de reter. Como observamos no capítulo 1, os ditados de Provérbios devem ser vistos como truísmo, ou frases de efeito, não como promessas invioláveis. Por exemplo, muitos versículos de Provérbios sugerem que a calamidade pertence aos maus e a prosperidade ao justo. Provérbios 11 e 8 diz: o justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para os ímpios. Isso geralmente é verdade, mas certamente não é uma regra sem exceção. Sabemos que os maus realmente prosperam, e às vezes, ver Salmo 73, 30, Jeremias 12, 1, é que os problemas às vezes acontecem com os justos. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 4, 7. Nesta vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar de sua justiça. Um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Eclesiastes 7,15. Portanto, o truísmo de Provérbios 11, 8 não se destina a ser uma promessa que pode ser reivindicada em todas as situações. Entretanto, geralmente, é verdade que a prosperidade pertence aos justos. O que os problemas sucedem aos maus? Seja qual for a prosperidade que os maus desfrutem e seja quais forem os sofrimentos que os justos precisam suportar, eles são sempre temporários. Assim, a sabedoria que o Provérbios transmite certamente é profunda. O mau comportamento de uma loucura completa à justiça é superior à maldade até mesmo de um posto de vista prático. Essa é a lição que Salomão procurou ensinar a seu filho. Observe como profundamente da sabedoria de Salomão está em enorme contraste com a maioria dos conselhos dos pais de hoje. Muito do material moderno, inclusive alguns rotulados de cristãos, são assustadoramente triviais se comparados com a sabedoria de Salomão procurou transmitir a seu filho. Atualmente, o conselho típico para os pais é: seja companheiro de seu filho, leve-o aos lugares, ensine o que ele um esporte, leve-o a um jogo, divirta-se fazendo coisas de homem com ele, ou elogie sua filha, observe como ela se veste, encontre algo para elogiar, demonstre afeto por ela, tenha noites especiais para levá-la ao sair, seja sensível a seus altos e baixos emocionais, ouça, e daí por diante. Essas sugestões podem ser úteis em certo nível, mas você pode concentrar sua energia em todas essas coisas e ainda assim falar e ensinar seus filhos a sabedoria de Deus. Se isso acontecer, você não terá êxito. Se isso acontecer, você não terá êxito como pai ou mãe. Além do mais, se você concentrar suas energias em coisas triviais, você criará filhos superficiais que depositam seus afetos em coisas triviais. Dedique suas energias a transmitir ensinamentos profundos e criará seus filhos de caráter profundo, que amam a sabedoria. A verdadeira sabedoria para a vida é o presente mais valioso que os pais podem dar aos filhos. Certamente superior a qualquer legado material. E em lugar melhor para buscar sabedoria para ensinar os filhos do que um livro inspirado e escrito exatamente com esse propósito. A sabedoria é o tema que permeia o livro de Provérbios. A palavra sabedoria está presente em todo o livro. Às vezes são usados sinônimos, os quais
ou quase sinônimos, como instrução, entendimento e critério. Todas essas palavras são simplesmente elementos da verdadeira sabedoria. Saber entender, ser instruído e ter critério é agir com sabedoria. Observe com atenção que a sabedoria, que a verdadeira sabedoria inclui não simplesmente o conteúdo intelectual, mas a conduta prática também. A sabedoria engloba não apenas o que sabemos, mas também o que fazemos e às vezes o que não fazemos. O sábio é cauteloso e evita o mal. 14:16. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. 10:19. Aquele que conquista as almas é sábio. 12:15. Salomão costumava fazer sempre a conexão entre a sabedoria e a conduta justa. Infelizmente, ele não permaneceu fiel a esse princípio em sua vida. No fim das contas, o que é feito é tão vital para a verdadeira sabedoria quanto o que é dito. Em suma, a verdadeira sabedoria bíblica envolve viver uma vida justa e como pais, e nosso dever, não apesar de ensinar nossos filhos e filhas a conceitos que viver sábio, mas também a ser exemplo da sabedoria para eles, a fim de que eles possam entender que essa sabedoria é a busca mais nobre e genuína de todas. A personificação da sabedoria. Em Provérbios 1, 2 e 21, a sabedoria é personificada. A sabedoria clama em voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. O que ele está dizendo, clamando? Ela está chamando-os de mentes simples para deixarem de ser ingênuos. Está chamando os escarnecedores e os tolos para se voltarem para ela. Todo o livro de Provérbios ecoa esse chamado à sabedoria. No capítulo 2, versículo 1 a 6, a voz do pai encoraja seu filho a buscar a sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração e meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. O principal apelo do pai a seu filho é este: busque a sabedoria. Todo o capítulo 8 é sobre buscar a sabedoria. O versículo 11 diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada que vocês possam desejar comprar-se-á a ela. Então a sabedoria personificada fala novamente. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento de que vem ao do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres e todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça dourada. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Provérbios 8, 12 ao 21. Os versículos posteriores possuem uma conotação evidente que identifica Cristo como a verdadeira personificação de toda a sabedoria. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio antes que existia a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fonte de água. Antes de serem estabelecidos os montes, existiam colinas. Eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Provérbios 8, 22 ao 30. Assim, Cristo personifica e incorpora toda a autêntica sabedoria. Ele é a soma de toda a sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Então, vemos novamente que a tarefa de ensino dos pais se resume a ensinar nossos filhos sobre Cristo, que estejamos ensinando-lhes o Evangelho ou a sabedoria para a vida em geral. O foco adequado de toda a nossa instrução é Cristo. Lições fundamentais para a vida. Obviamente, não é possível fazer um estudo completo de toda a sabedoria de Provérbios, tamanha a dimensão do livro. Por isso, selecionei 10 princípios presentes no livro que são o tipo de lição que os pais devem transmitir a seus filhos. Esses ensinamentos constituem um começo significativo e os pais podem extrair deles uma metodologia para estudar e aplicar os preceitos de Provérbio, produzindo muitas outras lições sobre sabedoria.
Se seus filhos aprenderem essa lição, serão mais capazes de ser uma bênção para você, sendo abençoados por Deus. Observe também, à medida que percorremos esses princípios, o quanto a sabedoria prática e a sabedoria espiritual estão sempre intimamente ligadas. Ensine seus filhos a temerem a Deus, ao Deus dele. Provérbios 1:7. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Repete o tema. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. Mais uma vez, vemos que toda sabedoria genuína começa com o temor a Deus. O temor ao Senhor é o único fundamento verdadeiro da sabedoria que precisamos ensinar a nossos filhos. A essa altura, esse já é um ponto conhecido. Nós o citamos repetidas vezes ao longo dos capítulos iniciais deste livro. Em um certo sentido, ele foi o tema principal dos capítulos 2 e 3. Portanto, pode começar a parecer redundante citá-los novamente, mas a própria Bíblia enfatiza muitas vezes. Os pais que deixam esse ponto passar não têm desculpas. Criar filhos com êxito começa literalmente plantando o temor adequado a Deus neles. Mencionei brevemente no capítulo 3 que o temor ao Senhor não tem nada a ver com covardia ou medo. Não é uma fobia. Não é o tipo de temor que vê Deus como um ser cruel. Não há traços de aversão ou inimizade no verdadeiro temor de Deus. Esse temor tem dois aspectos. O primeiro é reverência. É um assombro sagrado diante da completa santidade de Deus. Ele envolve o tipo de respeito e veneração que resulta em temor na presença de uma majestade tão absoluta. O segundo aspecto é o temor de desagradar a Deus. A fé genuína reconhece o direito de Deus de castigar, de punir e de julgar. Portanto, na presença de Deus, a verdadeira sabedoria treme com um senso santo e saudável de terror e apreensão. Temor é a palavra certa para isso. Quanto mais profundo for nosso senso de culpa, mais profundo deve ser o nosso temor de desagradar a Deus. Quando você ensinar aos seus filhos a respeito de Deus, certifique-se de que dá a eles uma visão completa de todos os atributos dele. Os filhos precisam saber, desde a idade mais terna, que Deus está irado com os maus e punirá os malfeitores. Salmos 7:11 e o 13. Os materiais destinados às crianças pequenas apresentam com frequência apenas os atributos gentis, mansos e conciliadores de Deus. Ele é um retrato como um ser sempre benigno, tal como o avô. Um Deus insípido, feito pelo homem, mas como Papai Noel, que é como Deus nas Escrituras. Esse é um erro muito sério, e acredito que ele é responsável pela atitude descuidada de tantas pessoas em nossa sociedade têm com relação a Deus. Ela supõe erroneamente que, seja qual for a sua natureza, ele, no fim das contas, será ofensivo e gentil, até mesmo com aqueles que lhes desobedecerem. Essa é a impressão de que muitas crianças atraem na lição típica da escola dominical. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Tome cuidado para não ensinar a seus filhos uma visão tão errada de Deus. Há um sentido verdadeiro a partir do qual você deve ensinar seus filhos a temerem a Deus e principalmente a temerem desagradá-lo. Não pense que você está cumprindo a responsabilidade da paternidade simplesmente quando faz seu filho se submeter a você. Se você for coerente e firme com a sua disciplina, seu filho poderá obedecer-lhe porque teme violar seus padrões. Essa é uma reação bastante fácil de conseguir, mas não é o objetivo adequado da criação dos filhos. Seu filho deve temer transgredir os padrões de Deus, não meramente os seus. Você é apenas um intermédio com a responsabilidade de ensinar seus filhos a temer a Deus. Se seus filhos descrescerem temendo apenas desagradar você, mas não a Deus, eles farão quando você não estiver presente. Seus filhos precisam crescer com a consciência de que, quando eles agirem mal, isso não irrita apenas a mãe, isso não apenas vai contra o pai, isso não causa apenas perturbação da família. Quando eles desobedecem, eles se colocam contra um Deus santo que pune aqueles que transgridem seus princípios de justiça. O meu objetivo como pai não foi meramente fazer com que meus filhos temessem ser castigados pelo papai. Eu quis que eles temessem ser castigados pelo Deus deles. Desejei que eles também temessem minha disciplina, é claro. Mas isso foi incidental. Eu sabia que não poderia estar sempre por perto para mantê-los responsáveis, mas que Deus estaria. E as consequências de transgredirem a vontade de Deus são infinitamente maiores do que qualquer desobediência do nível humano. Infelizmente, poucas crianças hoje crescem com essa consciência. Elas não são mais ensinadas a temer a Deus. E isso é evidente em todas as áreas da sociedade. Desde a idade mais terna, ensine seus filhos que o pecado é uma ofensa capital contra o Deus Santo. Ensine-lhes que Deus não zomba e que eles
colherão as consequências amargas de todo pecado que semearem. Plante neles um temor saudável de Deus. Sem esse tipo de temor, arrependimento genuíno não é sequer possível. Além do mais, quando seus filhos temerem Deus, eles também irão temer o pecado. E esse certamente é um temor saudável a ser cultivado. Isso lhes poupará muito sofrimento na vida e mantê-los longe do mal. Provérbios 16:6. Isso também pode literalmente prolongar a vida deles. Provérbios 10:27. Diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Você quer dar a seu filho uma vida abundante e plena? Ensine-lhes o temor do Senhor. O temor do Senhor é a fonte de vida. Afasta-os das armadilhas da morte. 14:27. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. 19:23. Temer o Senhor é mais proveitoso do que as riquezas. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. 15:16. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. 14:26. Ensine seus filhos a protegerem suas mentes. Este é um princípio que os pais precisam enfatizar mais do que nunca, principalmente na era da internet. Ensine seus filhos a protegerem suas mentes. Provérbios 4:23. Diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia fala do coração como a sede tanto das emoções quanto do intelecto. Em geral, a palavra é usada como sinônimo para a mente. Como ele pensa em seu coração, assim ele é. 23:7. Nossos filhos precisam aprender a proteger suas mentes com diligência. Nunca na história humana as forças do mal fizeram uma campanha para capturar a mente humana na escala que vemos hoje. Como pais, somos parcialmente responsáveis por proteger a nossa mente, a mente dos nossos filhos. O ataque ao pensamento cristão vem de diversas frentes: televisão, rádio, cinema, música, internet e hoje em dia até o currículo escolar. Assim, a tarefa dos pais é realmente imensa. Os pais podem e devem proteger os filhos de exposição aos aspectos mais desagradáveis do entretenimento da mídia moderna. Monitores que eles veem e ouvem. Não os deixe simplesmente soltos na internet. Não entregue a eles controle remoto da televisão e saia da sala. Não há problema em permitir que eles tenham certa autonomia quanto ao que vão assistir ou ouvir, mas não deixe que eles façam essas escolhas totalmente livres de supervisão. Você tem o direito e a responsabilidade de ajudar a direcionar para o que edifica e para longe do que não edifica. Sempre incentive os pais a estabelecerem padrões elevados nessa área. São permitido que os filhos se exponham em qualquer filme, música, programa discriminadamente, ou qualquer outra coisa que tenha como alvo promover maus pensamentos ou aliviar apetites malignos. Todas essas escolhas precisam ser feitas com a orientação dos pais e com a máxima cautela. O salmista escreveu: não porei coisa torpe diante de seus olhos. Salmo 101:3. Por outro lado, como mencionei no capítulo 2, o isolamento total não é uma solução. Nenhum nível de isolamento pode manter o coração de seus filhos livre de qualquer tipo de contaminação. Por quê? Como criaturas caídas, eles carregam dentro de si desejos e pensamentos pecaminosos, assim como você. Atualmente, até os cartazes em vias públicas transmitem mensagens destinadas a atiçar as espécies mais vis de apetites carnais. Entenda também que você não pode ensinar seus filhos a protegerem seu coração simplesmente tentando protegê-los das influências malignas externas. Também é preciso criá-los para serem sábios e para terem discernimento. Você precisa ensinar-lhes a cultivar pensamentos saudáveis, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. De acordo com nossos pensamentos, vem nossa conduta. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Marcos 7:20-23. Nosso verdadeiro caráter, portanto, é definido pelo que pensamos, não pela maneira como parecemos aos olhos dos outros, pelo que dizemos ou mesmo pela maneira como nos comportamos. O teste de caráter mais verdadeiro é sua atividade mental. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Portanto, os pais têm a tarefa de ajudar a programar a mente dos seus filhos com a verdade, a bondade, a fidelidade, a honestidade, a integridade, a lealdade, o amor e todas as outras virtudes. Tudo isso faz parte de ensinarmos nossos filhos a proteger seus pensamentos. Ensine seus filhos a obedecer aos pais. O primeiro apelo direto que Salomão faz a seu filho no livro de Provérbios foi este: ouça, meu filho, as instruções de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. 1:8. O mesmo tema percorre todo o livro. No capítulo 4, ele escreve: ouçam, meus filhos, a instrução de meu pai.
Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Provérbios 4:1-14. Então, ele retoma ao mesmo tema 2 capítulos depois. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Atente-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, eles estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6:20-23. E eis uma advertência pirotesca aos filhos rebeldes. Os olhos de quem zomba do pai e zombando-a nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. 30:17. Os pais precisam ensinar a obediência aos filhos. Essa é uma de suas responsabilidades mais básicas e óbvias. Se quisermos criar uma geração de filhos fiéis para viverem suas vidas corretamente, eles precisam começar a aprender a obedecer a seus pais e a responsabilidade solene dos pais ensinar isso. Fico constantemente chocado ao ver quantos pais parecem praticamente não ter a mínima ideia de qual é a sua incumbência. Isso não é de modo algum um aspecto opcional da criação dos filhos, como o apóstolo indica em Efésios 6:2-3. O primeiro dos 12 mandamentos, acompanhado de promessa para aqueles que obedecem, foi o quinto mandamento: honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. É dever dos pais orientar as crianças a obedecer desde pequena. Isso envolve disciplina e, quando necessário, castigo e correção. Os pais que falham em corrigir seus filhos desobedientes estão demonstrando uma falta de amor vergonhosa. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-los. 3:24. Provérbios 3:11-12 diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Os pais que realmente amam seus filhos o reprovarão quando eles desobedecerem. Em outras palavras, o castigo adequado não é simplesmente um modo de ir à forra pelos erros da criança, mas é realmente algo visando ao máximo interesse dela. Ele não deve ser visto como uma forma de dar troco, mas como um auxílio ao crescimento, algo que edifica e fortalece a criança. O castigo ajuda a confrontar a mente dele, a sabedoria. Ele remove a insensatez de coração e pode ajudá-la a libertar da miséria, da consequência do pecado, inclusive do inferno. Provérbios 13:24. Deixe muito claro que a disciplina deve ser sempre administrada e temperada com amor. Os pais que administram o castigo por fúria ou irritação e não por amor não encontram apoio para esse tipo de atitude em qualquer parte da Bíblia. Mas o texto bíblico também não sanciona o amor superficial, sempre tolerante, indulgente e permissivo. O amor que leva à disciplina adequada é o amor forte e robusto que exige obediência e pune a sabedoria e pune a desobediência. Por quê? Isso é a melhor para a criança. Os pais devem sentir aflição por causa da necessidade de administrar punição e, portanto, podem sofrer juntamente com a criança por causa das consequências do pecado. A punição física, quando é envolvida completamente por esse tipo de amor, é um corretivo muito forte. O castigo deve ser também firme e consistente. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. 19:18. Não seja instável ao aplicar a disciplina, tampouco seja tão coração mole e, portanto, se torne excessivamente compreensivo. A correção deve ser firme e inabalável, ou não, e não será eficaz. Se os pais forem inconscientes, os filhos começarão a ver a disciplina como algo arbitrário e caprichoso. A vara da correção dá sabedoria, mas a criação entregue a si mesma a vergonha à sua mãe. 29:15. Um filho desobediente gera não apenas um desastre espiritual, como também uma personalidade antissocial e muitas vezes um adulto criminoso. Ao propósito, pessoalmente, não acredito que em muitas desculpas clínicas modernas para a rebelião infantil. Cada vez mais é dito aos pais de filhos incontroláveis que seus filhos têm problemas no transtorno de déficit de atenção, TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de desafiador opositor, transtorno de personalidade histrionínica, corrigindo, transtorno de personalidade histriônica, TPH, e transtorno bipolar de humor, TBH.
ou transtorno maníaco-depressivo. Não conheço nenhuma causa orgânica ou biológica para nenhum desses transtornos. A maioria desses diagnósticos me parece um pouco mais do que termos clínicos elaborados que foram aplicados a uma conduta preguiçosa, egoísta, desafiadora ou mesmo pecaminosa. Ainda assim, muitos médicos automaticamente prescrevem drogas para o transtorno dessas enfermidades. A Ritalina é uma droga psicoestimulante como a afetamina, que agora é tomada por mais de 2 milhões de crianças nos Estados Unidos, unicamente com o propósito de suprir o mau comportamento. Assim, as drogas substituem a disciplina em milhões de casas. Afinal, esses remédios levam menos tempo, são menos dolorosos e precisam ser administrados somente uma ou duas vezes ao dia. Um enorme mercado para trás droga foi fabricado a partir do mito de que os padrões de mau comportamento nas crianças são sempre patológicos, e não como Salomão diria, fruto da insensatez pecaminosa no coração delas. Assim que o efeito das drogas passa, o mau comportamento volta. O que essas crianças farão quando forem adultas? E se as drogas foram as únicas coisas que supriu o comportamento pecaminoso delas na infância? As prisões de nossa nação já estão cheias de resposta a essa pergunta. Pode ser verdade que algumas crianças são naturalmente mais inclinadas a ter uma capacidade limitada de atenção e outras fraquezas que tornam o aprendizado mais difícil para elas. Obviamente, muitas habilidades naturais, como a inteligência e a criatividade, são largamente moldadas por fatores genéticos. Também é muito provável que existam razões genéticas ou causas biológicas desconhecidas para certas deficiências de aprendizado. As dificuldades de aprendizado por si mesma, porém, não são um problema moral. A desobediência, a crueldade com outras crianças e o desrespeito pelos adultos, sim. Rotular o mau comportamento crônico com um nome clínico e usar isso como uma desculpa para atitudes pecaminosas é um grave erro. A desobediência pecaminosa não é importante. Corrigindo, a desobediência é pecaminosa. Não é importante quais fatores moldem a aptidão natural da criança. Em outras palavras, há poucas desculpas para uma criança rebelde. A Bíblia indica que os pais podem e devem ensinar seus filhos a obedecerem, embora essa seja, sem dúvida, uma tarefa mais difícil com algumas crianças do que com outras. Nunca é prerrogativa dos pais drogar uma criança incontrolável em vez de discipliná-la, independentemente de quantos médicos modernos estejam dispostos a classificar o mau comportamento crônico como um tipo de patologia. Não importa quais sejam os motivos para a má conduta da criança, a rebelião, a desobediência são definitivamente uma doença moral. O pecado é a própria Bíblia imputa a responsabilidade pela correção delas aos pais. Ensine seus filhos a escolherem suas companhias. Nenhum princípio na criação dos filhos pode ser mais importante e, no entanto, mais negligenciado do que este. Ensine seus filhos a escolherem suas companhias com sabedoria. Salomão escreveu: quem anda com os sábios será sábio, mas os companheiros dos tolos sofrem aflição. Provérbios 13 e 20. Os pais precisam ser proativos com relação a esse tema. Se você não ajuda seus filhos a escolherem o tipo de companhia e ajudá-lo a aprender a escolher por si mesmo o tipo errado de companhia, inevitavelmente os escolherá. A responsabilidade de ensinar os filhos a escolher seus amigos com sabedoria é, portanto, um elemento fundamental para criá-los com êxito da maneira bíblica. O apóstolo Paulo escreveu: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Os padrões morais de seus filhos e linguagem que eles usam e as atividades nas quais eles se envolvem provavelmente não estarão acima dos padrões de seus amigos. Raramente uma criança tem capacidade de posicionar acima do grupo do qual participa. E as más influências entre os amigos constituem um perigo mortal. Um pouco de fermento leveda a massa toda. 1 Coríntios 5,16. É um fato da natureza humana que os jovens são mais inclinados a seguir um mau exemplo do que dar um bom exemplo, principalmente se isso significa ir contra seus colegas. Em Provérbios 1,10, Salomão diz a seu filho: meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda. Ele queria garantir que seu filho não fosse suscetível às más companhias. Ele o advertiu de que os malfeitores sempre tentarão seduzir os ingênuos, fazendo com que o mal pareça uma grande e empolgante aventura. Salomão disse ao jovem: se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos amarrando a emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como uma sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos a nossa casa com os que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste-se
os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para o fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede. Se as aves observarem também, esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Amam emboscadas contra eles mesmos. Armam emboscada contra eles mesmos. Provérbios 8, 18. Os jovens de hoje estão sendo seduzidos exatamente por esse tipo de crime. E em idade mais terra do que nunca. A violência das gangues, a delinquência pré-adolescente e o crescente abuso de drogas e de álcool nas escolas são inclinações que estão intimamente ligadas à tendência dos jovens escolherem um tipo errado de companhia. O fracasso definitivo, na maioria dos casos, pertence aos pais, que não são prudentes com relação às amizades que eles permitem que seus filhos façam. Todo pai ou mãe precisa levar essa responsabilidade muito a sério. Mesmo que você não more no tipo de bairro onde más influências possam atrair seus filhos, você pode ter certeza de que em algum momento eles enfrentarão uma tremenda pressão dos colegas para se confrontarem, para se conformarem e a um padrão de conduta que não procede de Deus e é pecaminoso. Você precisa ensinar-lhes a escolher suas companhias com sabedoria para que eles não se sintam intimidados a fazer um tipo errado de aliança. Não deixe que seus filhos sejam pressionados pelas más companhias. Instrua-o a escolher amigos que os elevem. Nunca será um exagero mostrar o quanto esse princípio é importante para nossos filhos. De certo modo, a sabedoria pode ser resumida com a capacidade de evitar companhias prejudiciais. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens das palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem nos caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exaltam com a maldade dos perversos, andam com as veredas tortuosas, e no caminho se extraviam. Provérbios 2, 10 ao 15. Ensine seus filhos a controlarem suas paixões. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com o que de coração puro invoca o Senhor. 2 Timóteo 2:22. É significativo que o apóstolo fale das paixões da mocidade. Os pais sábios perceberão que todos os adolescentes desenvolvem paixões poderosas que podem levá-los à tragédia, se eles não aprenderem a controlá-las. Esse é um dos temas dominantes dos primeiros capítulos de Provérbios. Salomão, obviamente, considerava uma verdade crucial a ser transmitida a seu filho, e não é de se admirar, afinal, o fracasso nessa esfera estava por trás dos próprios fracassos de Salomão. Voltemos a analisar Provérbios 2. Exatamente no trecho em que paramos no ponto anterior. Salomão estava dizendo que a verdadeira sabedoria tem o efeito de nos libertar das más companhias e a sutileza dos maus. Ele continua no seguinte modo: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez com Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. O que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Provérbios 2, 16, 19. Em outras palavras, Salomão está dizendo a seu filho que fornicação pode ser fatal. Ele diz o mesmo em Provérbios 5, 3 e 5. Pois os lábios da mulher imoral destilham mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como fel. Afiada com a sua espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Alguns comentaristas consideram ser essa uma referência à doença venérea ou possivelmente a um tipo de castigo divino que custa o pecado, a própria vida. 1 Coríntios 11:30, 1 João 5:16. É mais provável, porém, que seja uma referência à penalidade legal pelo adultério apresentada em Deuteronômio 22:22. Se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine-o do mal do meio de Israel. Entretanto, mesmo em uma sociedade na qual a pena de morte não se aplica aos casos de adultério, a fornicação é um pecado que destrói a alma e devasta a vida. Salomão deixa esse ponto claro em Provérbios 6, 23 ao 33. Pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é a luz, e a advertência da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice seu coração, não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem
em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. A fornicação muitas vezes traz uma mácula que é difícil de apagar. Muitas vidas foram completamente destruídas por um único ato de adultério. O cônjuge de um adultério poderá eternamente achar impossível recuperar a confiança que foi quebrada, mesmo que a ofensa tenha sido perdoada e o casamento tenha sido salvo. A desconfiança, muitas das vezes, permanecerá por toda a vida. O pecado em si carrega um castigo, carrega um estigma do qual pode ser impossível fugir. Se você quer entender a gravidade desse fato, lembre-se de que os homens não estão qualificados para servir como presbíteros e diáconos nas igrejas se não forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3, 2, 10. Quando um presbítero ou um diácono cai em um ato de fornicação, adquire uma acusação que pode pesar contra ele o restante de sua vida. Isso significa a desqualificação permanente e em alto preço se paga, mas essa é a punição associada a esse tipo de pecado. Provérbios 7 retoma esse tema. No trecho a seguir, Salomão enfatiza de uma maneira gráfica os perigos da ingenuidade e a importância de não ceder à paixão sexual desfreada. Quase todo o capítulo é dedicado a um cenário que retrata uma mulher sedutora, sua vida ingênua, um rapaz sem juízo. Esse tolo, incauto, responsável e cabeça oca perambula-lhe deliberadamente até a tentação. Ele está em uma região da cidade onde não devia estar. O cenário está montado como se Salomão estivesse à janela olhando através das grades, descrevendo o que vê. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio de uns jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próxima à esquina da certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegava às sombras da noite. Crescia a escuridão. Provérbios 7, 6, 9. Eis a vítima. Ele é uma vítima não apenas da mulher sedutora, mas também de sua própria ingenuidade pecaminosa e de seus desejos malignos. Ele sabe muito bem para onde está indo. Está tomando deliberadamente o caminho para a casa de uma mulher imoral, passando pela rua, pela próxima esquina. Talvez ele não tenha um plano malicioso específico, além de passar pela casa dela para ver o que vai acontecer. Mas ele está em um bairro no qual não deveria estar, expondo-se voluntariamente à tentação. Esse tipo de comportamento é a gênese da praticamente todo o pecado da imoralidade. Se o ensinarmos nossos filhos a não andarem onde é escorregadio, minimizaremos essa oportunidade deles caírem. Mas eis aqui um sujeito perambulando durante o crepúsculo, no lado errado da cidade, e ele se torna presa da sedução de uma prostituta. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca pararam em casa. Uma honra na rua, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo, vim à procura e o encontrei. Provérbios 7, 10, 15. Isso é o que podemos chamar de abordagem direta. Ela o agarra, beija e faz uma proposta ousada. Ela lhe diz que esteve fazendo um voto religioso de celibato, mas que agora o voto terminou. Isso, sem dúvida, é uma mentira, mas é a maneira que ela encontra para convidá-la a comemorar o fim do seu celibato. Esse é um convite direto a um ato de fornicação. Ela lhe diz: sai para encontro, como se ele fosse exatamente quem ela estava procurando. Essa é outra mentira, é claro. Porque ela teria feito a proposta para qualquer homem que cruzasse o seu caminho. Ela deixa suas intenções imorais muito claras. Entendi sobre o meu leito cobertas, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Provérbios 7, 16, 20. Ela o está atraindo, apelando para todas as espécies de prazer. As cobertas de linho, o perfume e as ervas são atrações sensuais, sedutoras, eróticas para a vida ingênua. Assim ela apaga tanto os escrúpulos do rapaz quanto todos os seus medos com a sedução perspicaz. Contudo, oculto por trás de suas palavras bajuladoras e de seus encantos de mulher sedutora está um perigo mortal. Sua verdadeira intenção é matá-lo, provavelmente para roubar o dinheiro ou os bens que ele está levando. Como todas as prostitutas, ela não tem interesse em romance. Ela só quer a carteira dele e sua riqueza, e está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir isso. Com a sedução das palavras, persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu
como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessou o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro de um açapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 7, 21 ao 23. A moral da história de Salomão é uma verdade que todos os pais precisam ensinar a seus filhos, a verdade sobre os perigos mortais e a sucumbência às paixões da carne. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram suas vítimas. Os que matou são grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios 7, 24, 27. Ensine seus filhos a desfrutarem seus cônjuges. Este é o lado oposto à lição anterior. Ensine-o a canalizar suas paixões da juventude para fins corretos. Ensine-os especificamente a reservarem suas paixões sexuais somente para seus cônjuges. E depois nos ensine a serem fiéis no casamento. Provérbios 5:15 diz: beba das águas da cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Isso é uma metáfora. Salomão estava dizendo a seu filho que ele devia ser fiel à sua esposa e não buscar a gratificação de seus desejos sexuais fora dos limites do casamento. Esse versículo vem imediatamente após uma das advertências de Salomão sobre o perigo da prostituta e é explicado ainda mais pelos versículos 18 a 20. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que o seja de sua esposa seja sempre parte de prazer e sempre embriague nos caminhos dela, porque, meu filho, ser descaminhado pela mulher imoral. Por que abraçar o seio de uma leviana? Ensine a seu filho que o único lugar certo para encontrar gratificação para os seus desejos sexuais é como as próprias esposas. Salomão escreveu um livro inteiro da Bíblia, Cânticos dos Cânticos, celebrando as alegrias do relacionamento conjugal. Infelizmente, o próprio Salomão teve inúmeras esposas, destruindo a união perfeita entre um homem e uma mulher, que o casamento estava destinado a ser. Gênesis 2:24. Ainda assim, o Cântico dos Cânticos permanece sendo um cântico inspirado sobre como deve ser o relacionamento matrimonial ideal. A Bíblia diz que, em Tessalonicenses 4:5, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 3 ao 5, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstinais das prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não a paixão de consuficiência, como os gentios que não conhecem a Deus. A palavra vaso, nesse versículo, pode ser uma referência à esposa, o vaso mais fraco, 1 Pedro 3,7, ou pode ser uma referência ao próprio corpo da pessoa, de uma forma ou de outra. Ele põe a fidelidade dentro dos laços do casamento, que no projeto de Deus é a união entre duas pessoas que se tornam uma só carne. Efésios 5:31. Pais, não comete o mesmo erro de Salomão. Ensine essa lição a seus filhos, tanto pelo exemplo quanto pelo preceito. Mostre-lhe pela maneira que vocês tratam seu cônjuge, pelas coisas que vocês dizem um ao outro, que o verdadeiro contentamento e a plena satisfação somente podem ser encontrados dentro da aliança do casamento. Ensine seus filhos a tomarem cuidado com suas palavras. Em Provérbios 4:24, Salomão diz a seu filho: afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Os pais precisam ensinar seus filhos a vigiarem as suas palavras. Fale a verdade. Diga o que edifica e não o que favorece aos outros, o que fere aos outros. E mantenha suas palavras puras. Posso comprovar que, quando eu era criança, essa foi uma das lições que meus pais mais se esforçaram para me ensinar. Por causa disso, eu mesmo adulto nunca penso em dizer qualquer palavra obscena. Provavelmente sou completamente diferente de qualquer adulto na face da terra que diz coisas profanas e pragueja sem problema. Sem dúvida, isso acontece porque minha boca foi lavada com sabão inúmeras vezes por ter dito palavras que eu nem sequer entendia ou pronunciava corretamente. Até hoje, quando ouço de longe alguém falando palavrões, começo a sentir o gosto do sabão. Os provérbios de Salomão, cheios de lembretes sobre a importância de vigiarmos nossas palavras. A boca do justo é fonte de vida. A língua do justo é a prata escolhida. Os lábios do justo sabem o que é próprio. As palavras que ferem como a espada são, mas a língua do justo traz a cura. As palavras dos sábios espalham conhecimento. O coração do sábio ensina a sua boca, e seus lábios promovem a instrução. Os lábios que transmitem conhecimento são raros preciosidade. Observe especialmente Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que fala a verdade. Uma lição que sempre reforçamos de maneira especial para nossos filhos foi a importância de dizermos a verdade. A dor ligada às consequências da mentira sempre foi um dobro da dor resultante de qualquer outra ofensa. É claro que nenhum deles
queria ser surpreendido em ato de desobediência, mas se eles desobedecessem, se mentisse sobre o ocorrido, as consequências eram piores. E assim nós ensinávamos a dizer sempre a verdade. Essa é uma lição vital, porque se uma pessoa puder treinar sua consciência para viver como mentira, essa pessoa estará suscetível a qualquer pecado. Se você puder encobrir seu pecado como mentira e se condicionar para tolerá-la, sua consciência se tornará inútil para impedir que você cometa qualquer pecado. Eis outra lição importante sobre vigiar suas palavras. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Ensine seus filhos que muitas vezes é mais sábio não falar. Tiago escreveu: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3,8. A língua dos tolos está cheia de contenda, ruína, difamação, menosprezo, fofoca, desgraça, mentira, injúria, perversidade. Portanto, ensine seus filhos que muitas vezes é melhor não dizer absolutamente nada. Ensine seus filhos a perseverarem no trabalho. Ensine a seus filhos o valor do trabalho árduo, enquanto você mesmo lhe serve de exemplo, dedicando-se ao seu trabalho. Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos delas e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o alimento. Provérbios 6, 6, 8. Praticamente todos trabalham arduamente, ou parecem trabalhar arduamente, quando o chefe está olhando. Mas a formiga trabalha duro, embora não tenha um supervisor. Seus filhos trabalharão se você ficar de prontidão com um chicote. Mas será que eles irão trabalhar se você não estiver por perto? Eles terão de aprender a fazer isso por iniciativa própria se quiserem ter êxito na vida. Eles também precisam aprender a planejar com antecedência. A formiga sabe preparar sua comida no verão, prevendo a chegada do inverno. Seus filhos sabem como planejar e trabalhar para suas necessidades futuras? Essa é outra lição vital que os pais sábios precisam ensinar seus filhos. Se não fizermos isso, nossos filhos crescerão e se tornarão mulheres e homens indolentes. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando sua soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e sua pobreza surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, 9 e 11. O indolente é preguiçoso. Poderíamos dizer também que o indolente é uma pessoa comum que dá desculpas demais, adia demais e recusa demais. Ele procrastina, protela, faz o que gosta e posterga o que acha desagradável, mas ele sofrerá fome, pobreza e fracasso. Ele perde a colheita e de amanhã em nome do lazer de hoje. Ele quer, mas não vai trabalhar. A semente de seu fracasso é a própria indolência, e essa é uma das piores falhas do caráter. Os pais não devem permitir que os seus filhos desenvolvam o hábito da indolência e da preguiça. Por outro lado, a pessoa que preserva no trabalho ganha bem, autossuficiente e conquista a respeito dos demais. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. 22, 29. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho da causa vergonha. Ensine essas lições a seus filhos. Ensine seus filhos a admirarem o dinheiro deles. Depois que seus filhos estiverem trabalhando, há uma nova lição que eles precisam aprender: como administrar o dinheiro deles com sabedoria. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Em outras palavras, se você for generoso com Deus, Ele será generoso com você. Portanto, honre o Senhor com o seu dinheiro. Essa é a primeira regra da administração financeira sábia. As primícias pertencem ao Senhor. E não apenas as primícias, mas todos os seus bens devem ser usados para a glória de Deus. Portanto, se você quiser que seus bens, filhos, reconheçam a plenitude da bênção de Deus, ensine-os a dar generosamente a Deus. Ensine-os a usar seus recursos para honrá-lo. Esse princípio estará no topo da lição positiva acerca do dinheiro. Devemos usá-lo para honrar o Senhor. Existem muitas outras lições positivas. A generosidade é uma política financeira mais sábia que a mesquinharia. Provérbios 11, 24 e 26. A bondade para com os pobres desata as bênçãos do Senhor. Provérbios 9, 17 e 22 ao 9. E como mencionado acima, o sábio trabalha com afinco e planeja o futuro. Provérbios 10, do 4 ao 5. Também existem lições negativas em Provérbios.
15, 27. Por exemplo, a Bíblia ensina a loucura, que é buscar lucro financeiro por meios errados. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Provérbios 6, 1, 5. Descreve os perigos de se associar a amigos ou estranhos em esquemas de enriquecimento rápido. Existem outras mais. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Provérbios 23 a 4. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Provérbios 11, 28. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, como cortesia passarão necessidade. Provérbios 22, 16. Observe como a Bíblia associa constantemente a verdade moral aos princípios financeiros. A maneira como as pessoas administram seu dinheiro é uma questão moral e espiritual. Certifique-se de que seus filhos entendam isso. Ensine seus filhos a amarem o próximo. Por fim, ensine seus filhos a amarem o próximo. Ensine-lhes o valor da bondade, a misericórdia e da compaixão. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, ou lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Provérbios 3, 27 ao 29. O mandamento para amar o próximo era o princípio básico da lei de Moisés. Não procurei vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Nos dias de Jesus, certos rabinos haviam diluído essa lei, dizendo que ela se aplicava ao próximo, mas não aos inimigos. A versão deles para esse princípio era: vocês devem amar o seu próximo e odiar seu inimigo. Mateus 5,43. Mas Jesus indicou que o mandamento que amplia também aos inimigos, pois até Deus é misericordioso com os maus. Mateus 5, 44 a 48. Você percebeu que o princípio de amar os nossos inimigos também faz parte da sabedoria registrada em Provérbios? Provérbios 25, 21 ao 22 diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. As brasas de fogo amontoadas sobre a cabeça dele, dele se refere ao ardor da sua própria consciência. Se você for bondoso com o inimigo e o fogo da consciência dele fizer com que ele seja gentil com você, terá feito de um inimigo um amigo. Você deve ensinar seus filhos, tanto por preceito quanto por exemplo, a tratarem seus inimigos desse modo, pois nossos inimigos também são próximos. A Bíblia nos ordena claramente que os amemos. Jesus disse que a ordem para amarmos nosso próximo é o segundo maior mandamento de toda a lei. Mateus 22 ao 39. O maior mandamento, é claro, é Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Observe que esses dois ensinamentos são os primeiros e os últimos dos 10 que relacionei aqui. Temer a Deus é amar o próximo. Todos os outros preceitos que estão entre esses dois dois os completam e ampliam. Ensine esses princípios aos seus filhos e você os criará para serem sábios. Esse é o dever dos pais. Se vocês falharem em ensinar seus filhos a temer a Deus, o diabo ensinará ao diabo. Se você deixar de ensiná-lo a protegerem suas mentes, o diabo ensinará a ter uma mente corrompida. Se você deixar de ensiná-los a obedecer aos seus pais, o diabo ensinará a ser rebelde e a partir corações deles. Se você deixar de ensinar a escolher cuidadosamente suas companhias, o diabo escolherá as companhias para eles. Se você deixar de ensiná-los a controlar suas paixões, o diabo ensinará a satisfazê-las. Se você deixar de ensiná-los a desfrutar seus próprios cônjuges, o diabo ensinará a destruir seus casamentos. Se você deixar de ensiná-los a vigiar suas palavras, o diabo encherá a boca deles de imundície. Se você deixar de ensiná-los a perseverar em seu trabalho, o diabo fará da preguiça deles um instrumento do inferno. Se você deixar de ensiná-los a administrar seu dinheiro, o diabo os ensinará a esbanjá-los em uma vida descontrolada. Se você deixar de ensiná-los a amar seu próximo, o diabo os ensinará a amar somente a si mesmo. Temos uma grande responsabilidade com esta geração e a próxima.